Vamos ver se a gente consegue retornar aí, porque o sinal da internet deu um probleminha aqui. Meu Wi-Fi aqui não tá legal. Eu tive que tirar, cortar e estou aqui na base do 4G. Só para a gente voltar mesmo aqui, claro, e continuar o papo. Vamos ver se vamos convidar aqui o Jaime. Vamos ver. Se dá certo. Ah, Pronto, voltamos. voltamos. Ó, tive que botar aqui, porque o meu Wi-Fi aqui ficou ruim. Eu tirei o Wi-Fi e estou no 4G aqui. Vai consumir bem, não tem problema, vamos Vamos lá. tocar. O objetivo é chegar ao fim. Agora, se a conexão não tiver tão boa, né, é por isso. Aí eu vou, ao longo aqui do encontro, vou tentar consertar isso aí. Mas, Jaime, eu anunciei, né, lá no final da primeira parte, que eu queria tratar aí contigo sobre fake news. Uma realidade do mundo, diria, mundo digital, era pós-moderna. Isso é realidade do mundo global. Isso já ocorreu em eleições, sabemos bem, nos Estados Unidos, né, eleições de Trump. Isso foi muito discutido também em 2018 aqui no país. E, em face de uma nova realidade, vem de novo direito penal tentando resolver tudo ao tipificar crime. Né? Aí o que ocorreu lá? A lei de 2019, 13834, acresceu lá o Código Eleitoral o artigo 326A, que vai tipificar a conduta aí de divulgar fake news. Isso, Denunciação caluniosa eleitoral, né? perfeito, o nome Yuri, está aí. Melhor é impossível. Resume tudo que eu ia explicar aqui. Né? Punindo aí a conduta de quem dá ensejo e início de inquérito civil, ação de improbidade, inquérito policial, processo, por fato que sabe, aí viria o dolo, né? Sabe que não ocorreu. Bom, aí eu queria ouvir, no direito eleitoral, mais uma vez, a previsão de um tipo penal é suficiente, não é, como é que a justiça eleitoral vem atuando, né, para tentar coibir algo que é muito difícil de assim evitar por completo, mas minorar, diminuir, enfim. E aí eu queria também que você falasse aqui, lá dentro da justiça eleitoral, o que o cidadão comum que vê, que verifica ali uma fake news, pode fazer para comunicar o fato a alguma autoridade competente? E esse cidadão comum também, esse eleitor, se ele sabe que o fato não ocorreu, mas ele vai lá, digamos, no Facebook, ele pega aquela notícia falsa e compartilha, ele também pratica o fato, responde pelo fato, enfim. Então, a repercussão na justiça eleitoral e também aqui o impacto para o eleitor, o cidadão comum. Isso que eu queria ouvir. Bom, essa é uma questão muito interessante, né? Um dos temas do momento. 2018, inclusive, o ex-presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, chegou a dizer que a justiça eleitoral iria acabar com as fake news. E esse é o grande problema, Fórmula né? mágica, né? Pois é, quando ele falou isso. Por quê? Porque, na verdade, o problema das fake news é um problema sistêmico. Uhum. Ele não é um problema que se resolve apenas com uma legislação ou pela atuação da justiça eleitoral. A justiça eleitoral é uma das engrenagens desse grande jogo, né? Que é o jogo da informação. Na verdade, o que acontece? A mentira é mais velha do que o mundo. Sempre existiu mentira. Sempre vai existir. E faz parte do jogo. Né? É aquela história, por exemplo, hoje eu participava de um curso, inclusive, onde se discutia isso. Qual é o interesse dos partidos políticos em acabar com a fake news? É o interesse de dizer que está querendo acabar, mas na prática de continuar realizando
se for algo que se transforme em votos, né? Isso é independente da ideologia, porque o grande objetivo do partido político é conquistar a eleição, já dizia Anthony Dawes, né? Na sua teoria econômica da democracia. Então é aquela história, as fake news não são efetivamente uma novidade, mentira sempre existiu. A grande novidade que nós temos de uns tempos para cá é a disseminação das redes sociais. É o WhatsApp, né, principalmente, mas não apenas o WhatsApp, um pouco mais antigo, não é? O Facebook, o próprio Instagram. São essas redes sociais que ajudam a que essa mentira seja disseminada. E esse é o grande desafio. Por quê? Porque hoje, robôs, por exemplo, são produzidos para criar informação falsa e reproduzir. Hoje existe legislação no sentido de combater o uso desses bots, né, desses robôs. Mas às vezes não é um bot, um robô, às vezes é um ser humano que é contratado para essa finalidade, um troll, né, que está ali também realizando esse tipo de prática. Né? É o cidadão comum que recebe uma informação, concorda com ela e não procura saber se ela é verdadeira ou falsa e termina repassando para familiares, para amigos. E assim a informação errada, falsa, né, termina se disseminando. Realmente é um problema muito grave. E hoje, inclusive, quando a gente trata do abuso do poder político, uma das novas modalidades, junto com o abuso do poder religioso, que já se fala, é o abuso do poder tecnológico, o abuso do poder midiático. Não é? Tem um livro, né, que a gente leu, que você conhece, o Engenheiro do Caos, né? Que é um livro muito... pois é, está aí na sua mão já, né? Que é um livro muito interessante que trata justamente disso, como o uso dessas novas tecnologias tem sido disseminado para fazer com que a mentira decida, muitas vezes, um processo eleitoral. Né? Então, movimentos populistas, principalmente, que se fundamentam nesse tipo de prática, nesse tipo de manipulação de dados, né? De dados da própria internet, quando você vai num site de compra, ou quando você responde uma pesquisa, e aí se delineia um perfil daquele eleitor para começar a mandar mensagem para ele, que vão, na verdade, servir de viés de confirmação, muitas vezes, das teses que o eleitor já traz, das suas próprias concepções ideológicas, não é? E aí a mentira, muitas vezes, para ser derrotada, ela termina sendo, nosso amigo aí, professor também, Yuri Almeida, chegou aí para a discussão, um grande abraço, né? Ele é especialista nesse assunto aí. Inclusive, se quiserem encaminhar alguma pergunta aqui para o Jaime, por favor, suba aí a pergunta, a gente encaminha ele. Aliás, já vi vários amigos aqui, o Guido Rocha, nosso colega aí de faculdade, né? O professor Bruno Andrade também, eu vi aqui que entrou, né? Professor de Direito Eleitoral. Mas, como eu estava dizendo, então, então as fake news se tornaram um problema muito complexo, que a justiça eleitoral é apenas um dos elementos de combate, e um elemento frágil em relação a outros, porque a justiça eleitoral atua quando é provocada num processo judicial. Em regra é isso. Claro que existe o poder de polícia do juiz eleitoral de retirar uma propaganda irregular, mas até isso é muito complicado, né? Também, porque, por exemplo, qual é o limite de atuação de um juiz eleitoral para tirar um site do ar, por exemplo, um site que às vezes é hospedado lá nas Filipinas, né? Como é que vai tirar esse site do ar? Então, esse tipo de complexidade hoje demonstra que um novo mundo se abre. Essa que é a grande questão, e como lidar com esse novo mundo. Né? Então, as fake news são a realidade, né, que nós temos que tentar combater ao máximo. A legislação é importante, a criminalização, eu não acho nesse aspecto que seja irrelevante, mas não é a única solução. A principal solução passa pelo incentivo à educação. Né? Pode parecer clichê, mas é verdade, né? Capacitar o cidadão, né, principalmente, para saber identificar o que é uma notícia falsa. Então, por exemplo, uma notícia que está lá dizendo urgente, chamativa, bastante, geralmente tende a ser uma fake news. De um site que não é tão conhecido, não é urgente, não é? As chamadas deepfakes são muito complicadas também de se combater, mas dá para analisar o que é uma deepfake, aquela manipulação de um vídeo, não é? Montagem de fotos, né? Existem ferramentas hoje na internet
no próprio Google, né, o Google Boris, né? Reverse, né, que você pode conferir se uma foto foi montada em cima de outra, porque às vezes se dissemina uma foto, né? Por exemplo, não estou aqui falando de fake news, mas Ayrton Senna, nosso ídolo aí, fez 60 anos no mês passado, né? Lewis Hamilton, que é o grande ídolo do momento da Fórmula 1, postou uma foto dele ao lado de Ayrton Senna. Só que, evidentemente, o Lewis Hamilton, quando Ayrton Senna morreu, Hamilton tinha 7 anos de idade. E uma foto de hoje como se os dois estivessem juntos, né? Quem não conhece achava que eles estavam juntos ali. Mas isso Stalin já fazia há 80 anos atrás, né? Há 70 anos atrás, apagava da foto alguém, né? Que era indesejado, né? Uma foto Literalmente, histórica né? se retirava o indivíduo. Então, esse tipo de prática já sempre existiu e agora está mais disseminada a sua capilaridade em virtude justamente das redes sociais. Então, realmente é um grande desafio. É possível ser combatido no plano legal com propaganda irregular, com multa, mas também pode configurar abuso dos meios de comunicação social, abuso do poder político no sentido mais amplo, levando o candidato que tenha algum tipo de culpa, não é que tenha a possibilidade de impedir, na verdade, aquela conduta, a uma perda do registro de candidatura, uma perda do mandato, caso já tenha sido eleito, a decretação de inelegibilidade por 8 anos. Então, são as soluções aí que a legislação traz. Perfeito. Falando em redes sociais, vamos a elas, explorar um pouquinho mais, né? Jaime, o que em redes sociais é permitido em termos de propaganda, né? E o que é proibido? Político pode publicar o quê, não pode publicar o quê? Pessoa jurídica pode ou não pode? Eleitor, cidadão comum que quer ali apoiar o candidato, que ele deseja votar, que tipo de apoio ele pode conferir em redes sociais e, principalmente, os chamados impulsionamentos, né? Pagos, se isso é possível, não é possível, se é possível, por parte de quem, com quais limites, né? Fala aí pra gente. Bom, essa é uma questão também muito interessante. A gente já está em campanha eleitoral, a gente já percebe. Claro que com o coronavírus esse assunto ficou meio escanteado, não é? Mas a gente, antes da pandemia, já observava uma movimentação de candidatos, partidos, não é? Então, na verdade, o processo eleitoral ele não para, se a gente for observar no plano político. Agora, para o calendário eleitoral, a propaganda eleitoral ela só é permitida a partir do dia 16 de agosto. Então, o que é que está acontecendo agora? Não é? O que é que estava acontecendo antes da pandemia? Já era propaganda? De certa forma, sim. Só que observe que curioso, o artigo 36A da Lei 9.504, a Lei das Eleições, permite no período pré-eleitoral que o cidadão, utilizando da liberdade de expressão, e a gente tem que lembrar que a liberdade de expressão é um preceito constitucional, ele já possa se manifestar, inclusive nas redes sociais, sobre seu ponto de vista sobre o mundo, discutir ideologicamente questões, falar que pretende ser candidato, Uhum. que pretende, sendo candidato, defender tais e tais e tais e tais projetos. Já se pode fazer reunião, inclusive, no período pré-eleitoral. Tudo isso é permitido. Só não pode pedir explicitamente o voto. Isso que é interessante, não é? O pedido explícito de voto ele é vedado. Mas todas essas movimentações anteriores são permitidas. Quando a gente fala de redes sociais, evidentemente, a própria lei já diz, nesse período pré-eleitoral, já pode ter esse tipo de manifestação nesses limites do artigo 36A. É plenamente possível. O impulsionamento pago, por sua vez, ele só vai ser possível a partir do dia 16 de agosto. E esse próprio impulsionamento já foi uma novidade a partir de 2015. Porque antes era vedada qualquer tipo de propaganda paga na internet. Hoje já pode haver esse impulsionamento pago, mas só a partir do dia 16 de agosto, que é quando oficialmente começa o período da propaganda eleitoral. E aí, só pessoa física ou pessoa jurídica pode também promover? Não, as pessoas físicas. Pessoas físicas podem, porque senão seria uma forma também de doação, né? Que é vedada de pessoa jurídica. Verdade, verdade. Bom, ampliando aqui em termos de propaganda, saindo aí de redes sociais, propaganda de um modo geral. Eu queria te ouvir um pouquinho aqui em relação àquilo que é permitido, o que é vedado,
gente sempre está acostumado com propaganda em comício, showmício, santinho e tal. Mas a legislação eleitoral muda muito, né, de um tempo para cá em relação ao tema. Mudou bem. Você falou bem aí também que resoluções do TSE surgem sempre e às vezes substituem a própria lei. Então, Jaime, o que é permitido, o que é vedado? Vamos ver. Comício, showmício, santinho, brinde, outdoor, o que pode, o que não pode? Bom, essa é uma questão muito interessante, porque várias leis foram alterando a lei das eleições em matéria de propaganda, né? Começou lá em 2006, com a Lei 11.300. Essa Lei 11.300 proibiu, por exemplo, o showmício. O que era um showmício, né? Você lembra muito bem, né? Na época que a gente estava na faculdade, eu não fui para aquele show, mas que eu saiba, você também não foi, eu acho que não é muito seu estilo musical, né? Mas teve um comício de Lula no Farol da Barra, aqui onde tem o Carnaval, para quem não conhece, né? Eu também não fui, mas eu lembro bem que teve um show de Zezé de Camargo e Luciano, e a multidão estava lá, né? Na verdade, muitos por causa de Lula, nem eu voltar, né, dele. Muitos por causa de Lula, mas muita gente por causa de Zezé de Camargo e Luciano, inclusive quem votava em Fernando Henrique Cardoso, que era o adversário dele. Então, às vezes o uso de um artista era um chamariz para o comício, para depois aquela imagem impactante, não é? Que seria utilizado no programa eleitoral gratuito. Então, o showmício não pode mais desde 2006, não é? Com a Lei 11.300, não é? Mas o comício, ele é permitido e durante muito tempo, e na eleição municipal talvez ainda seja um instrumento interessante, não é? Mas a lei foi sendo alterada pouco a pouco. E muitas contradições terminam existindo no próprio texto legal. Por isso, especificamente em relação à propaganda, é recomendável ler a resolução do TSE, porque a última resolução, que foi inclusive produto de um trabalho, né, que servidores do TSE desenvolveram, sob o comando do ministro Fachin, e aí eu mando um abraço para o professor Alexandre Basílio, que foi, dentro do TSE, meu colega do TRE Rio Grande do Sul, né, um dos grandes executores dessa resolução, das propostas, né, se conseguiu lá, de certa forma, superar essas antinomias, um trabalho de sistematização da legislação eleitoral que foi feito. Mas aí, por exemplo, as famosas placas de publicidade nas ruas, essas foram proibidas, né? Já não está mais, né? Aquele cavalete já não é mais permitido, que era até um tempo atrás. Embora a lei permita, por exemplo, existe uma brecha para se colocar uma mesa para distribuir material de campanha, que na prática pode substituir o cavalete, porque é uma mesa para distribuir material, mas não existe um regramento de como essa mesa será utilizada, se você pode botar um cartaz na mesa, se precisa ter alguém sentado à mesa para distribuir aquele material, né? Então existem sempre essas brechas, né, que a gente termina observando. O carro de som é permitido, desde que seja em carreata, uma novidade também desde a eleição passada. Mas o que é uma carreata? 2 carros já formam uma carreata, né, por exemplo, né? Então, o tema da propaganda eleitoral é muito interessante, porque, na prática, existem várias brechas e, por isso, a presença de um advogado, por exemplo, é fundamental. Não apenas do marqueteiro, né? Daquele que vai criar a estratégia de publicidade, mas também do advogado. Inclusive fazendo, mais uma vez, a análise econômica do direito. Né? É aquela história. Às vezes vale a pena a infração. Que ninguém discute, né? Que ninguém discute a justiça eleitoral. Não é para pedir a lei, né? Mas é aquela história. O candidato ele vai observar o que é melhor, pagar uma multa de R$5.000 e expor uma propaganda proibida, convertendo aquilo em voto, não é? Ou não fazer aquilo que é proibido por lei. Esse tipo de situação termina também ocorrendo dentro da estratégia eleitoral. Então, o tema da propaganda realmente é um tema muito interessante, muito complexo, e que se tornou ainda mais complexo agora com a nova forma de fazer campanha. Né? Hoje, a campanha eleitoral, por exemplo, já não depende tanto da televisão. É só a gente ver a última eleição presidencial. O candidato Geraldo Alckmin, que tinha metade do tempo de horário eleitoral, teve 4% dos votos só. Enquanto que o candidato Jair Bolsonaro, que terminou sendo eleito, tinha 7 segundos. Então, qual foi o impacto efetivo do programa eleitoral? Os debates ainda têm uma certa repercussão, mas hoje as redes sociais é que dominam. A propaganda eleitoral está no bolso, né,
de cada pessoa dentro do celular. Então, esse é o grande desafio. Pois é, os engenheiros do caos estão aí para dizer isso. Vamos falar, vamos falar. Ó, caminhando para o fim aqui. Registro de candidatura. Estamos aí batendo a porta, né? Logo em breve vai ter o período aí de registro de candidatura, e aí alguns legitimados podem impugnar esse registro. Aí eu queria que você falasse qual é o período, né? De que forma impugnar, e aí fala um pouquinho aí sobre inelegibilidades. Aquelas que têm que ser impugnadas no período, porque, do contrário, vão precluir, e outras que não, que podem ser arguídas em um momento posterior, que aí é uma outra pergunta que eu vou fazer daqui a pouco sobre ações eleitorais. Vamos ver aí, primeiro, essa discussão aí quanto ao registro de candidatura. Bom, vamos lá. Antigamente, no mês de junho, aconteciam as convenções. Convenção é o momento em que os partidos se reúnem para definir seus candidatos. Ocorriam entre 10 e 30 de junho, e aí o pedido de registro de candidatura era formulado até 5 de julho. Só que esse calendário mudou desde 2015 com a Lei 13.165. Então, hoje, as convenções ocorrem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, e os candidatos escolhidos nessas convenções, o pedido de registro de candidatura deve ser formulado à Justiça Eleitoral até às 19 horas do dia 15 de agosto. Quem formula esse pedido é o partido político. O partido político apresenta a sua chapa de candidatos. Claro que se ele esquecer algum nome, às vezes esquece de propósito até, o candidato terá a oportunidade depois de pedir individualmente esse registro. Mas, a princípio, até às 19 horas do dia 15 de agosto, é formulado esse pedido. E no caso da eleição municipal, esse pedido é formulado ao juiz eleitoral da zona eleitoral competente. Ok? Inclusive, a partir do dia 16, começa a campanha justamente seguindo essa lógica. O juiz eleitoral vai receber aqueles pedidos e o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar publicar no Diário da Justiça Eleitoral um edital com o nome de todos os pretensos candidatos. Esses pretensos candidatos, então, poderão ter os seus pedidos de registro de candidatura impugnados. De que forma? A própria Justiça Eleitoral pode indeferir um pedido, se faltar um documento, por exemplo, não é? Uma condição de registrabilidade, de ofício. Se verificar a presença de uma inelegibilidade ou a ausência de um requisito constitucional de elegibilidade, uma condição de elegibilidade. Mas também, no prazo de 5 dias a contar dessa publicação, passa a correr o prazo da chamada ação de impugnação de registro de candidatura, que tem previsão na Lei Complementar 64, a Lei das Inelegibilidades, a partir do artigo 3º. Esse prazo é de 5 dias e são legitimados para propor essa ação partido político, candidato, coligação ou Ministério Público. O eleitor, por si só, não tem essa legitimidade, mas ele pode provocar o Ministério Público, por exemplo, levar informação à Justiça Eleitoral, que foi até uma pergunta que você fez no início da nossa live, né? Através, por exemplo, da ouvidoria da Justiça Eleitoral, e aí a Justiça Eleitoral, de ofício, poderá fazer um indeferimento ou comunicar ao Ministério Público, né? Então, temos esse prazo de 5 dias. Nesse prazo, deverão ser arguídas as ausências formais de registrabilidade, por exemplo, a ausência de uma certidão de quitação eleitoral, né? Que é um documento formal, a ausência até da foto do candidato, se for o caso. Mas também poderá ser arguída a ausência de uma condição de elegibilidade, por exemplo, idade mínima, filiação partidária, domicílio eleitoral na circunscrição, ou a presença de uma inelegibilidade, de um impedimento. O sujeito é analfabeto, não poderia estar disputando aquele cargo porque o irmão é o prefeito. Né? Existe uma série de situações, as hipóteses da lei da ficha limpa, tudo isso nesse prazo de 5 dias. Se passar esse prazo, o que é que acontece? Aí temos uma situação interessante. Se, passado esse prazo, surgir algum fato posterior que não existia naquele momento, alguma inelegibilidade infraconstitucional prevista na lei da ficha limpa, que venha a surgir depois desse prazo, ou então, por exemplo, ninguém percebeu que o sujeito era analfabeto, descobriu depois, mas a situação do analfabeto é uma situação constitucional, ou então a idade mínima com a condição de elegibilidade. Nessas situações, condições de elegibilidade, inelegibilidades constitucionais ou inelegibilidades infraconstitucionais supervenientes, existe uma segunda chance para se debater
a inelegibilidade, que é lá no final da eleição, através do recurso contra a expedição do diploma, que tem previsão no artigo 262 do Código Eleitoral, 3 dias depois da diplomação. E aqui tem um fato interessante, que é o seguinte: ano passado, em 2019, o Congresso Nacional aprovou a mudança da legislação, a minha reforma eleitoral, a Lei 13.878. E essa lei alterou o artigo 262 do Código Eleitoral. De acordo com a nova redação, esse fato infraconstitucional superveniente, ele tem que ocorrer até o início do pedido de registro de candidatura. Em resumo, pode parecer maluquice o que eu estou dizendo, não é? E as pessoas podem até não entender, mas realmente é para não entender, porque o que é que acontece? A lógica do recurso contra a expedição do diploma em relação às inelegibilidades infraconstitucionais supervenientes, qual era? Não existia no momento do registro, se surgisse depois, podia ser questionada no recurso. Só que, na prática, esse parágrafo primeiro, esse novo parágrafo primeiro do 262, matou essa possibilidade. Hoje, de acordo com a nova redação do 262, qualquer inelegibilidade infraconstitucional superveniente não vai mais poder ser debatida no recurso contra a expedição do diploma. Mas aí o que é que acontece? Observem como o direito eleitoral é interessante e é complexo. Essa regra foi aprovada pelo Congresso Nacional e a Lei 13.878 foi publicada no início de outubro, obedecendo ao princípio da anualidade, porque qualquer reforma da legislação eleitoral que altere o processo eleitoral tem que acontecer um ano antes da eleição. A eleição é 4 de outubro, tem que acontecer um ano antes. Só que olhem que curiosidade, esse artigo, esse dispositivo, que alterava o artigo 262, ele foi vetado por Bolsonaro. E esse veto só foi derrubado em dezembro. Então ficou uma discussão que é a seguinte: a lei é de outubro, mas essa regra específica do novo artigo 262 é de dezembro, a menos de um ano do pleito. A pergunta que fica é: Aplica ou não, né? ele vai se aplicar às eleições? Porque esse artigo tem menos tem 10 meses só, até chegar em outubro, não é de dezembro. A lei é de outubro, mas o artigo é de dezembro. Prevalece a data da lei ou a data em que foi publicado esse dispositivo depois da derrubada do veto. Eu entendo, seguindo inclusive jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que deve ser aplicado, nesse caso, a data de dezembro. E, portanto, o artigo 262, essa nova redação, não deve se aplicar às eleições desse ano. Mas vai dar pano para manga, principalmente se a data da eleição mudar. Se a data da eleição mudar para primeiro semestre de 2021, aí vai ter gente que vai argumentar: a lei é de dezembro, a eleição é em abril de 2021, vai passar mais de um ano. Se mudar a data da eleição, as regras que vão valer serão as regras de um ano antes da eleição, do dia que for marcado, ou as regras que foram estabelecidas lá em 4 de outubro de 2019. Então, observe quantas curiosidades, quantas coisas para a gente debater. Ih, daria outra live. Porque Pois é, daria outra live. Exatamente. Bom, você falou aí, assim, abreviando, AIRC, Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, né? E o recurso contra... Deu uma travada aí. Voltou. Tô aqui. Voltou. Tô aqui. Outras ações eleitorais que existem e se aplicam e podem ser usadas aí nesse ano, nesse período, né? Tem como você falar um pouquinho delas? Bom, existe o microsistema processual eleitoral, né? As principais ações são a ação de impugnação de registro de candidatura, eu já expliquei, o recurso contra a expedição do diploma, recurso, mas é considerado também uma ação eleitoral, e temos ainda a ação de impugnação de mandato eletivo, que só pode ser proposta 15 dias após a diplomação dos eleitos, lá no final, né, para combater o abuso do poder político, a ocorrência de corrupção ou fraude eleitoral. E a ação mais importante de todas é a AIGE, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que tem o seu rito processual previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Essa ação, que pode ter como objeto qualquer prática de abuso de poder político, econômico, ou dos meios de comunicação social que venham ocorrer, inclusive, antes de 16 de agosto, ela pode ser proposta a partir de 16 de agosto até a data da diplomação, mas, como eu disse, englobando fatos anteriores. Essa é a grande ação, porque
praticando atos abusivos agora. E poderão, sim, sofrer ações de investigação judicial eleitoral por fatos praticados agora. Essas são as principais ações. Nós temos ainda a representação por propaganda eleitoral irregular, do artigo 96 Muito da Lei usado, 9.504, né? É um microsistema eleitoral Sim, perfeito. processual. Jaime, para a gente chegar ao fim, porque já temos aí quase 1h30 batendo papo. O tempo voa, né? E se deixar, a gente vai. Eu estou cortando pergunta, eu estou eliminando aqui. Bom, chegamos ao dia das eleições, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho o que é permitido, o que é proibido, o que pode ser considerado crime de boca de urna, que é a conduta lá do artigo 39, parágrafo 5º da Lei de Eleições, né? E aí uma pergunta em particular, aquela chuva de santinhos na porta do lugar que a gente vai voltar, né? Chega de madrugada, vem lá, sei lá, um caminhão e joga aquela enxurrada, né? E poluindo ali, enfim. O que é permitido, o que é proibido? No dia 4 de outubro. Bom, boa pergunta, excelente, né? Primeiro, muita gente acha que a boca de urna é permitida. Acredita que é. Por quê? Porque é uma prática tão comum, né? Que termina parecendo que ela é lícita. Só que, na verdade, é crime eleitoral. Está previsto no artigo 39, parágrafo 5º, que pode sujeitar o indivíduo à prisão e também ao pagamento de multa. Multa de, no mínimo, R$5.000. É uma multa alta, né? Para quem praticar a prática da boca de urna, né? Que é também um problema social. Muitas vezes, quem está fazendo a boca de urna nem vota naquele candidato, mas está ali em troca de algum dinheiro, né? Uma cesta básica, que inclusive faz com que a boca de urna, às vezes, seja até um instrumento para a compra de voto. O candidato compra o voto da pessoa, oferecendo também esse trabalho para realizar a boca de urna. E depois ele até disse que não sabia de nada, não é? Então, o que é que acontece? A boca de urna é crime. Mas existe a liberdade de expressão do eleitor, que é um direito constitucional. Então, é aquela história. No dia da eleição, o que é que o eleitor pode fazer? Ele pode colocar um broche do candidato na camisa? Pode. Ele pode adesivar a camisa? Pode. Pode levar uma bandeira? Pode também. O que está proibido é a manifestação coletiva e barulhenta. A manifestação individual e silenciosa, essa é permitida, individual e silenciosa. É isso, é a propaganda silenciosa, não é isso? Pois é sua manifestação. Eu vou lá com a camisa do meu partido, não tem problema nenhum. E aí é interessante dizer o seguinte sobre a camisa. A lei fala exclusivamente através de broches, dísticos, bandeiras e adesivos, não fala de camisa. Só que o TSE, através de resolução, já permitiu que seja utilizada a camisa do candidato no dia da eleição. Então, isso também está permitido. Foi uma flexibilização da lei por parte do TSE. Mas tem que ser manifestação individual e silenciosa, ok? Então, essa é a principal questão que ocorre aí no dia da eleição, a questão da boca de urna, que é muito difícil de combater, não é? Eu costumo, inclusive, dar palestras nesse período eleitoral para a Polícia Militar, para o Exército, não é? Falando sobre essa questão, e eu sempre trato como uma questão de, é um crime, você é professor de processo penal, a gente sabe que a legislação penal tem que ser cumprida, mas a gente tem que ter um olhar também do lado social, não é? Claro. Então, antes, pura e simplesmente, de prender o indivíduo, converse com ele, tente recolher o material, se houver resistência, tudo bem. E como a Justiça Eleitoral, a Justiça Federal especializada, aí é já a sua órbita, né? Será um inquérito policial conduzido pela Polícia Federal, né? Com a competência aí da Justiça Eleitoral para processar e julgar esse crime. Verdade. Jaime, calendário eleitoral, período aí de pandemia, riscos, contaminação, a princípio mantido, existe algum tipo de comentário aí sobre prorrogação, ou dia das eleições, ou esses prazos que você falou aí, de alguma forma, o que existe aí no momento? Bom, todo o trabalho da Justiça Eleitoral está sendo realizado para garantir a eleição dia 4 de outubro. Então, nós já tivemos alguns momentos críticos que foram superados. Por exemplo, dia 4 de abril. 4 de abril foi o dia
que marca 6 meses antes da data do pleito, que é 4 de outubro. Nessa data, aqueles que pretendiam ser candidatos teriam que se filiar a partidos políticos, transferir o domicílio eleitoral para o município onde pretendem se candidatar. Foi justamente no meio da pandemia, com os cartórios fechados. Então, foi feito online esse procedimento. Aí veio o dia 6 de maio, o desafio maior, final do alistamento eleitoral, o último dia para transferir o título, para fazer o primeiro título eleitoral, né? Fazer a revisão do título, mudar de sessão eleitoral, também com os cartórios fechados. Aí o que a Justiça Eleitoral fez? Criou o chamado título NET, o eleitor pôde fazer todos esses procedimentos de forma inédita através da internet, de aplicativo, do TSE. Então, nós estamos conseguindo superar esses desafios, né? Utilizando a criatividade, utilizando as novas tecnologias. Mas, evidentemente, pode chegar um momento em que isso se torne inviável. Porque a campanha eleitoral se faz no corpo a corpo, se faz no contato, né? Vai chegar um momento, por exemplo, 16 de agosto, em que a campanha vai para as ruas, e se ainda estivermos em casa? Não sabemos, né? Há 2 meses atrás, ninguém imaginaria que estaríamos presos, né? E estamos presos dentro de casa. Sim. Então, pode chegar um momento em que, de fato, se torne impossível a realização das eleições dia 4 de outubro. A Justiça Eleitoral já está estudando possibilidades, evidentemente. Estamos trabalhando para o dia 4 de outubro, mas pode ser que haja um adiamento. E aí, se houver, pode haver a primeira questão jurídica. Na verdade, a mudança da data da eleição violaria um princípio constitucional, cláusula pétrea, que é o princípio da anualidade, o artigo 16. A data da eleição está prevista na Constituição. Seria uma alteração do processo eleitoral, né? Então, tecnicamente, seria inconstitucional mudar a data. Só que é aquela história, o direito ele tem que sucumbir aos fatos sociais, ele não pode prevalecer. Se realmente não tiver jeito, vamos ter uma eleição sem eleitor, sem mesário, sem pessoas para participar. Então, diante de uma cláusula pétrea, só uma outra cláusula pétrea para superá-la. E aí essa outra cláusula pétrea seria a própria continuidade do regime democrático. Então, fazendo uma ponderação de interesses, porque aí estaríamos diante do sacrifício de um direito fundamental, inclusive cláusula pétrea, esse sacrifício teria que ser o mínimo necessário à garantia do outro interesse em jogo, que seria a própria continuidade da democracia. Onde é que eu estou querendo chegar? Poderíamos, então, prorrogar a data da eleição, jogar para depois? Sim. Mas não para 2022, como muita gente está defendendo. Não é unificar o calendário eleitoral. Unificar o calendário eleitoral, por si só, já é uma conduta que, a meu ver, viola a democracia, porque você fazer a eleição de 5 em 5 anos ou de 4 em 4 anos faz com que o eleitor perca esse contato necessário, essa dinâmica da democracia, da eleição periódica, não é, de 2 em 2 anos. Mas isso poderia até ser uma escolha política, que o Congresso Nacional teria legitimidade para alterar, mas não agora, diante desse fato excepcional. Diante dessa excepcionalidade, eu entendo que poderia ser incluído um artigo no ato das disposições constitucionais transitórias, alterando a data do mandato, e até prorrogando, se fosse necessário, os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, mas pelo prazo mínimo necessário. Por exemplo, se a gente só tiver condição de fazer a eleição em março ou em abril, prorroga os mandatos até lá, faz a eleição e depois dá posse aos novos eleitos para cumprir o restante do mandato, 3 anos e meio, 3 anos e 10 meses, se for o caso, né? Mas observando sempre o mínimo sacrifício necessário à realização dos valores democráticos. Esse é o intuito. Muita gente defende, por exemplo, colocar o juiz da cidade como prefeito e não prorrogar o mandato. Essa é uma visão, a meu ver, totalmente utópica, né? Desconectada da realidade, com todo respeito a quem pensa diferente. Porque o que acontece? Cadê Montesquieu? Onde é que ele ia ficar? Eu digo isso por quê? Porque existem 3 poderes, e 2 deles serão seus representantes eleitos em outubro. Não é só o prefeito. Então, esse juiz seria, ao mesmo tempo, o juiz da cidade, o prefeito da cidade e o poder legislativo da cidade, porque vai deixar de ter eleição para vereador também. Ele ia acumular as 3 funções. E mais, a Bahia, por exemplo, a nossa Bahia tem 417 municípios. A gente tem 417 magistrados para ocupar as prefeituras. Você teria um super juiz Hércules, né? Que, lembrando de Ronald Dworkin, né? Que além de todas as tarefas da magistratura, ainda vai ser ao mesmo tempo prefeito e vereador de 3, 4, 5 municípios ao mesmo tempo. Não tem como. Então, a solução menos dramática numa situação
hipotética extrema de adiamento da eleição seria a prorrogação dos mandatos pelo mínimo tempo necessário. O ministro Barroso, que assumiu agora a presidência do TSE, nós está assumindo, né? Foi eleito, ele defende, inclusive, que essa prorrogação, se vier a acontecer, ocorra para dezembro. Seria algo viável? Talvez. Seria um prejuízo menor. A gente poderia garantir a posse dia 1º de janeiro normalmente, se a eleição fosse em dezembro. Mas tudo é especulação, né? A gente não sabe como essa pandemia estará daqui para frente, se teremos condições de ter eleição em outubro, em dezembro, né? Quando teremos condições disso. Vamos ver o desenrolar dos fatos, principalmente agora em maio, né? Que é um mês bem, assim, perigoso. É isso? E a curva está subindo, né? Infelizmente. Né? Infelizmente. Verdade. Jaime, para a gente concluir aqui, além do Jaime jurista, o Jaime assim, expert em eleitoral, vamos falar um pouquinho aqui do Jaime em termos de bagagem cultural. Né? Eu falei no início aqui do encontro, vocês viram, pela exposição do Jaime, citações aí a várias figuras históricas, fatos marcantes, que, assim, o conhecimento cultural dele é enorme. E eu sempre aproveito essa bagagem e sugo ele um pouquinho como amigo para pegar dicas de literatura. Eu já mostrei aqui um livro e eu queria falar um pouquinho dele, ele vai falar bem mais, que foi uma indicação dele, eu li há pouquinho tempo, e olha, recomendo a todos, está aqui, Os Engenheiros do Caos, não é isso, Jaime? Obra que eu reputo hoje obrigatória, independente de convicção política, de lado, para cá ou para lá, para entender o que ocorre não só no país, no mundo. Né? Ele parte ali de uma realidade muito mais da Itália, né? Mas faz uma exposição bem global, inclusive citando políticos aqui do país. Né? Para entender, aqui tem um bom resumo aqui do livro, entender bem as fake news, teorias da conspiração, o uso de algoritmos, ódio, medo, enfim, como influenciar eleições. É uma dica aqui que ele me deu e eu aqui endosso, um livro excelente. Repito, é literatura obrigatória, para a gente entender melhor aquilo que está por trás do mundo político, né? E aí, Jaime, além desse livro, que você pode falar e explorar um pouco mais, você teria dicas para os amigos aqui e amigas que estão acompanhando, dicas de livros, dá umas 2, 3 dicas daquilo que fora do direito, né? História, política, o que você quiser, música, futebol, enfim, manda ver aí. Bom, primeiro esse livro aí é um livro maravilhoso, né? Que retrata muito o que a gente discutiu aqui, de como, inclusive, novos personagens estão surgindo em todo o mundo, né? O humorista que virou um líder político na Itália, lá com o Movimento 5 Estrelas, como surgiu o Movimento Podemos na Espanha, não é? Como as fake news, a manipulação desses algoritmos acontece, o Brexit, né, por exemplo, a eleição de Donald Trump. Então, muito interessante essa obra, né? Mas, realmente, a gente tem que sempre estar lendo outras coisas, né? Eu, primeiro, gostaria de recomendar a todos um perfil literário excelente que nós temos no Instagram, que é um perfil comandado pela minha esposa, né? Lorena, que está assistindo aqui, que é o @abibliolados, né? Abibliolado por livro, louco por livro, né? Abibliolados, confiram lá. Nesse Abibliolados, inclusive, eu tenho uma participação, de vez em quando eu faço resenha de algumas obras, né? Obras de natureza política, mas as outras obras que minha esposa faz a resenha são de outras naturezas, na obra da literatura mundial. Então, para quem acompanha, eu acho muito interessante. E falando de literatura, eu sempre gosto desse livro aqui, não é? Que é O Alienista. Sim. Né? Machado de Assis, um clássico, né, que eu li ainda na época da escola. Eu acho muito interessante, um livro marcante, não é? Aquele sujeito que começa a desconfiar de tudo, de todos, e aí, lembrando de Raul Seixas, né? Quando acabar, o maluco sou eu. É o alienista, não é? Que se interna, não é? E a gente está vivendo, às vezes, no Brasil, um pouco essa questão do alienista, não é? Não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Quem é o maluco da história? A gente fica se questionando, muitas vezes, né? Se o maluco somos nós ou os outros, né? Então, essa é muito interessante. Um outro livro que eu recomendo também,
é esse aqui, ó, Esse, Revolução dos Bichos, excelente, George Orwell, né? Sobre excelente. pensamento político, sobre o totalitarismo, É. sobre como a identidade, a personalidade humana pode ser amoldada, não é? Para a luta pelo poder, o discurso, muitas vezes, de igualdade, pode mascarar um discurso opressor. O Então, eu acho uma, né? 1984 vai na linha também, 1984, né? do mesmo autor, não é excelente também. Então, é aquela história, né? Literatura, eu acho que é muito importante na vida da gente. Uhum, O jurista, principalmente, ele tem que ter uma visão ampla, até para saber argumentar. Então, uhum. ler é fundamental, não apenas as obras jurídicas, e aí eu recomendo, mais uma vez, o A Bibliolados, né? Podem seguir lá no meu perfil Excelente. também, no Instagram, que tem a recomendação. Jaime, você também viaja muito, conhece bem o mundo, conhece o país. Um dia a pandemia vai passar, não é isso? E a gente vai voltar a viver, e a gente vai querer explorar aquilo que a gente não explorou, aproveitar mais ainda a vida, arejar a mente, né? Inclusive, aqui, muitos seguidores lá do meu perfil e do seu também, né? Estudam para concurso, e aí vai chegar o momento aí de desfrutar um pouco da vida. Se você pode falar aqui para a gente uns 2 lugares que você considera assim marcantes, que te marcaram na vida, que você recomenda aí a visita. Bom, viajar realmente é um prazer muito grande, né? A gente tendo a oportunidade, eu estava com a viagem marcada agora para o meio do ano, eu levar minhas filhas, inclusive, né? A gente ia para Londres e Paris, Certo. infelizmente não vai dar, né? Temos que esperar aí a pandemia Não passar, agora, né? Vai depois. dar no futuro, né? Aqui É, no Brasil nós temos lugares maravilhosos, né? Foz do Iguaçu, as Cataratas, o Rio de Janeiro, né? Maravilhoso, Petrópolis, o Rio aham, Grande do Sul, né? Lá aquela Serra Gaúcha, muito legal, o Nordeste inteiro é maravilhoso, né? aham, Fora do Brasil, Inglaterra, França, Itália, sensacional, um lugar que eu gosto muito. aham. Os Estados Unidos também para se divertir, não é? Lá em Orlando. Uma Mas saindo um experiência, pouco do senso comum, eu vou citar 2 lugares que me marcaram sim, por uma isso, outra razão também, que é o meu amor pelo imagina. esporte. Né? Pois Exato. é. Então eu tive a oportunidade em 2010 de ir com meu irmão em Joanesburgo, África do Sul, acompanhar a Copa do Mundo. E foi um lugar realmente que eu gostei muito, muito interessante, um lugar diferente, né? Onde a gente pode fazer safari, ver leão, zebra, né? De perto, girafa, né? Ver a caverna lá onde se encontraram os primeiros fósseis humanos, né? Maropeng, Aham, o Museu do Apartheid, para a gente conhecer toda aquela história, né? aham, Que é uma história bem recente, né? De Nelson Mandela. Então foi um aham. lugar marcante. E um outro lugar que eu gostei também muito, também relacionado à Copa do Mundo, né? Foi 2018, eu tive a oportunidade de ir para a Rússia, né? Passei 15 dias lá, em Moscou e São Petersburgo, e Aham. realmente fiquei encantado com o lugar, maravilhoso, E eu sensacional, encantado com as história fotos pura, né? que você mandava. Oi? É o Eu quê? encantado com as fotos que você mandava para a gente Ah, ver. sim. Não só o clima da Copa do Mundo foi sensacional, foi maravilhoso, né? Mas o lugar em si, a gente vê a história ali presente, né? Não só a história recente do período soviético, mas a história do Império Russo, dos czares, né? Então, de Ivan o Terrível, Os nas obras que ele verdadeiros deixou, né? De comunistas, não é arquitetura, isso? né? Oi? Os verdadeiros comunistas, né? Exatamente, né? Então foi muito interessante aí, independente de quem, da ideologia de cada um, mas é a história, né? Eu acho Sim, que vale a vale a pena pena. conhecer É. Moscou e São Petersburgo também, né? Aham, São aham. Petersburgo, a cidade aí do sol da meia-noite, né? No período aí Isso. do verão, né? E eu vivenciei isso, né? 2 horas da manhã e o sol, numa noite inesquecível que eu passei lá. Foi a única noite que eu passei em São Petersburgo, que foi uma Aham, noite de Copa do Mundo, que eu assisti aham. o jogo Irã e Marrocos, né? Um jogo, a princípio, Clássico. não muito interessante, mas foi sensacional. Depois Aham, saí de lá, fui para a FanFest, assisti Espanha e Portugal, Cristiano Ronaldo fazendo 3 gols, e aham, depois andei pelas ruas até de madrugada, né? Com o sol na cabeça. Isso que aham. era interessante, o dia não acabava. E realmente foi a noite branca, né, como se diz, Foi. inesquecível. Falando em esportes, vamos concluir. Somos fãs de esportes, né? Bora, Principalmente Bahia! do futebol, BBMP. aqui, BBMP, né?
Fala aí para mim, Jaime. Eu sei que você é fã não só de futebol, automobilismo, e aí vai, basquete, mas duas figuras marcantes que você tem aí no esporte, né? Que Do assim, esporte, né? de um modo geral, que marcaram sua vida e você tem como uma figura, como figuras ilustres no mundo. Bom, tem vários esportistas que eu admiro, que eu gosto, né? Brasileiros, por exemplo, Oscar Schmidt, é uma pessoa que. Hortência, Paula, né? Né? Nelson Piquet, Aurélio Miguel, vários, né? Aham, No plano internacional, Usain Bolt, né, que eu tive a oportunidade também de ver lá nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. aham. Agora, meu maior ídolo esportivo, sem dúvida, é Ayrton Senna da Silva. Esse aí é um grande ídolo, até hoje eu assisto as corridas dele, né? E aquele grande prêmio que passou agora, por exemplo, eu já assisti algumas vezes, passou agora na Globo, né? Eu Então, vi. Ayrton Senna, sem dúvida. E a outra personalidade, eu sei que muita gente vai querer jogar pedra em mim, não é um esportista, mas é um cara do esporte que eu acho que é o vendedor das emoções e que já me emocionou muitas vezes. Nosso Galvão Bueno, né? Muita gente não gosta dele, mas eu sou fã do cara. Realmente, muitos momentos marcantes da minha vida, né? Como amante do esporte, adorador do esporte, foi na emoção de Galvão Bueno, é tetra, né? Haja Não só o coração, tetra, né? mas o Bahia campeão brasileiro em 88, as vitórias de Ayrton Senna, Aham. narradas aí por Galvão Bueno, então eu tenho realmente uma admiração muito grande por ele. Já daria outra live só para falar aqui de livros, esportes, lugares. Infelizmente, o tempo da segunda live já está acabando. A gente tem ali só 7 minutos. Então, eu não queria abusar de você aí e nem também aqui prender tanto aí os amigos e amigas. Eu queria aqui dizer muito obrigado pela atenção, pela aula magna que você deu aqui, pelos conhecimentos. Quem te acompanhou aqui viu sua didática, sua bagagem, sua clareza, sua profundidade. E aí um encontro aqui, né, gratuito para todos. Tivemos aí quase 2 horas de um bate-papo que eu considero aqui de altíssimo nível, né? E dizer que é um prazer imenso aqui tê-lo como amigo, não só como parceiro em projetos, mas, acima de tudo, aí, um amigo pessoal, como eu falei lá no início da primeira live. Quem não viu, só para repetir bem rápido, já conheço ele já desde 98, conheço ele, esposa, filhas, irmãos, principalmente o Paulo, né? Seus pais, enfim, tenho o prazer aí de conviver com essa figura aí admirável aqui e que abrilhantou nossa noite aqui, o projeto, né? Que eu coloquei o nome de LB Convida, as lives. Então, Jaime, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço a você, meu amigo. Foi um prazer enorme estar batendo esse papo com você, não só de direito eleitoral, mas de outros assuntos, né? E Isso. aprendendo com você, que é um grande professor de processo penal, Saudade, né? De saudade. direito penal, que não é minha área, né? Mas a gente tentou dialogar aqui alguma coisa também Sim, em sim. relação a isso. E eu quero te desejar sucesso, mais do que você já tem, Obrigado. principalmente nesse novo projeto aí das lives, que eu tenho certeza que será muito bom. E lá na frente, se você topar, eu queria uma nova live para a gente dar uma Já outra está abordagem. combinado. É Ah, só então marcar. ótimo. Dá um tempinho aí, né, para eu te poupar um pouco, e aí a gente bate um outro papo, ou a depender do calendário eleitoral, né, se mudar algo aqui daqui para frente, a gente volta a falar sobre isso aí, tá bom? É isso aí. Então agradeço a Obrigado. todos, principalmente aos amigos que acompanharam até agora. Meus seguidores que não seguem o Jaime, por favor, sigam lá. O perfil dele, Jaime, é Professor Jaime Não, Barreiros Neto? não, é meu nome. Jaime Barreiros Neto só. Jaime Barreiros Neto. Por favor, sigam um perfil de altíssima qualidade, notícias, dicas, vale a pena. E, claro, quem eventualmente não conhece ainda o trabalho dele, somos aí colegas de Juspódio, né? Então, entre lá no site, dê uma olhada, várias obras. Eu destaco aqui a sinopse de eleitoral, que é uma obra-prima, o livro de eleitoral mais vendido no país. Aliás, Meu amigo, obrigado também. eu queria só fazer mais um marketing aqui, um Eu comercial, só já dar um aproveitando a obrigado aqui, oportunidade. já, tá? Juspódio, que divulgou também o encontro.
né? Então é um Pois é, apoiador né? aqui, né? Então, Fala aí. obrigado aí a Juspódio, com certeza a nossa editora, né? Temos também Isso. o Código Eleitoral comentado lá pela Juspódio. E eu estou com um curso também, Eleições 2020, com mais 5 colegas, né? Mais 6 colegas, na verdade. Professor Yuri, que entrou aqui na live, professor Alexandre Basílio, que eu citei, professora Denise Schlickman, professor Cláudio André, professor Maurício Amaral, professor João Paulo Oliveira, um grande eleitoralista, né? A gente está com um curso voltado para as eleições, 30 horas, né, de videoaulas, com apostila também. Então, curso completo. Quem tiver interesse, pode procurar lá no meu perfil maiores informações. Estamos com preço promocional até a próxima sexta-feira. Espero tê-lo aí no futuro bem breve, como parceiro lá no portal LB. Será Com uma honra, certeza. por A favor. honra será minha. É, então, seguidores, seguinte, vamos encerrar aqui a segunda live desse projeto LB Convida. Fica o convite para que acompanhem. Amanhã vamos ter mais uma live. Vamos falar com o colega de MP do Rio Grande do Sul, o Alexandre Salim. Ele é professor de penal, né? Vamos debater aqui o pacote anticrime. Vamos, na quarta, falar com a professora Lorena Ocampos, minha colega do CPIURES, juíza lá do DFT. Vamos falar um pouquinho de audiência, custódia e pacote anticrime. E na quinta, até, Jaime, você está convidado aí para todos os encontros, mas na quinta é um constitucionalista de mão cheia, o Bernardo Gonçalves, é um grande autor, Estou conhecidíssimo, né? meu amigo aqui também de BH. Estaremos juntos na quinta-feira, um tema bem bacana, que você gosta muito e domina, né? Que são imunidades de parlamentares e do presidente da República. Um tema aí bem atual. Vamos explorar a parte constitucional e a parte penal também. Temos outros nomes já confirmados aí, já temos mais de 10 lives engatilhadas. Eu vou divulgando aos poucos, todo início de semana, eu divulgo ali o calendário daquele período. Tá bom? Vamos encerrar aqui. Gente, valeu. Obrigado. Jaime, em especial. Valeu. Brigadão. Quem não pôde acompanhar desde o início, eu vou salvar a live aqui no perfil, no meu perfil, e vou tentar colocar lá no meu canal do YouTube. Procurem meu nome completo, Leonardo Barreto Moreira Alves, os 2 blocos que tivemos. E aí, vocês podem ver a qualquer momento. Tá bom? Valeu, Jaime. Brigadão aí. Valeu. Boa noite. Um abraço na família. Boa noite também a todos, a sua família especial. Valeu. Brigadão. Valeu. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau.